Bom dia, Minds! Olha, não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo períodos desafiadores na nossa sociedade atualmente. E para ninguém tá fácil. E aí isso demanda com que a gente tenha que mudar a forma que a gente pensa, sente, age e se relaciona nesse mundo. E para as pessoas que enxergam a mudança de forma negativa, elas acabam se apoiando no que é familiar, no que é conhecido e nas velhas estratégias mentais. E isso causa muito sofrimento, independente de raça, credo, classe social ou o que quer que seja. Isso faz parte, da nossa biologia, da forma com que a mente opera. E aí, por conta da MindStation ser uma empresa que ajuda as pessoas a treinar as suas mentes, tanto na vida pessoal e principalmente na vida profissional, indo nas empresas, nós somos convidados para fazer muitos conteúdos de lives e outras formas aí. E numa dessas lives, que eu fui convidado para dar uma entrevista, a minha amiga da Adriana, que é da Persson, uma consultoria, ela quis trazer esse assunto sobre o mindset da nova era, que é como a gente pode treinar nossa mente ou entender qual é essa mentalidade que a gente precisa desenvolver para poder protagonizar a mudança nesse mundo, conseguir enxergá-la de forma positiva. Então o que é isso? E aí o que eu fiz? Como o conteúdo ficou muito legal, as pessoas gostaram muito, eu pedi para ela o vídeo e a gente passou aqui na equipe de edição, com o Fábio, com o Renan, para picotar esse vídeo e deixar um resumo legal para você, que não pôde ver essa live, mas tem um conteúdo bem bacana mesmo. Então eu vou disponibilizar aqui e lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante pra gente, e principalmente se inscrever no canal, porque assim esse conteúdo que ajuda tanta gente pode chegar para mais pessoas ainda. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada empreendedora Persson. Eu sou a Adriana Matos, diretora da Persson Consultoria. Quem quiser saber um pouquinho mais, tem um link nosso na descrição do vídeo. Hoje o nosso tema é Mindset da Nova Era. Uau, que tema, hein? E para tratar desse assunto, nós contaremos com a presença do Charles Betito, que é administrador de empresa, com pós-graduação no MIT, é especialista em neurociência, mindfulness e programação neurolinguística. Charles Betito Filho, seja muito bem-vindo à nossa jornada. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado. Já começamos bem, na verdade. Charles, me fala, o que é mindset? É uma palavra interessante, muito usada nos meios de coaching, aí o pessoal fala, eu não quero mais falar de mindset ou coisa do gênero. Mas nada mais é do que a mentalidade, ou seja, é uma programação mental que rola no cérebro, essa máquina aí, e que muitas vezes faz com que a gente tenha padrões de formas de pensar, sentir, agir e se comportar. Então, basicamente, podemos dizer que é o software que roda na máquina. Legal, interessante, boa forma de ver. Eu já tinha visto várias explicações, mas associando ao software não, né? E essa história de mindset da nova era? E o que acontece, O cérebro, essa máquina incrível aqui, ela não é um computador igual a gente conhece. Ela não vai fazer processamento em linha ali, igual a gente está acostumado. O que ela faz? Ela é uma máquina muito boa de fazer a associação e criar padrão. Por quê? Porque ao criar padrão, seja padrão de comportamento, de pensamento e outras coisas, você economiza energia e eu sei que vocês já falaram disso, de economizar energia, ela está realmente para fazer isso. Então, a mentalidade nada mais é do que esses padrões que a gente associa. Então, por exemplo, eu tenho um treinamento que eu faço com advogados, porque advogado, por conta da profissão, ele desenvolve o que a gente chama de mindset do adversário. Ou seja, muitas vezes quando ele está argumentando com alguém, ele se coloca numa posição oposta, ele quer ganhar a discussão. Não são todos, mas no geral funciona assim. É o mindset do adversário, inclusive, largamente pesquisado. Então, essa programação roda de forma inconsciente. E o que acontece com isso? Acontece que assim, é muito legal na profissão, só que aí a pessoa vai para casa e aí a esposa, ou o esposo, o companheiro, ou companheira faz lá o jantar e ele tá rodando aquele mesmo software, entendeu? Então o que vai? Chega lá o prato de comida, ele vai analisar aquilo como se fosse um processo contra ele, vai argumentar e vai acabar criando às vezes uma oposição a um negócio que não deveria. Então a ideia de falar de mindset da nova era é, na verdade, a gente entender que a gente tem que começar a ganhar consciência do funcionamento da máquina. Muitas vezes, como eu falei, é um computador, ele não dá para você fazer um upgrade dele. Não dá para ir na Santa Efigênia, eu vou
comprar mais memória para o computador, vou colocar ali e alguma coisa vai acontecer melhor. Não dá. Ela tem algumas limitações e umas características, a gente tem que conhecer. Mas o software a gente consegue mudar. Então, o que é esse mindset da nova era? É simplesmente o fato da gente começar a desconstruir certos padrões que a gente tinha e começar a se preparar melhor com novas programações ali, novas estratégias mentais para o mundo que se desenha agora de grandes mudanças e mudanças muito rápidas. Coisas que para a gente parece que não é normal, mas a gente sempre mudou. A diferença agora é que está mais rápido e há um excesso de estímulo da nossa realidade que a gente tende a não conseguir lidar bem. Então, tudo isso a gente vai ter que olhar, reprogramar isso aqui, criar novas estratégias e, então, protagonizar a mudança no mundo e não ser vítima dela. Excelente, que lindo. Protagonizar. Eu acho que isso é maravilhoso, né? E deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá. Ao longo da nossa jornada empreendedora, trouxemos muitos mitos, porque o que a gente acredita? São aquelas crenças que nem sempre são verdades, que acabam dificultando o empreendedor de entender a coisa como ela é. Na sua opinião, qual que é a probabilidade desses empreendedores mudarem efetivamente a empresa ou tomarem ações de mudança efetivamente, se eles não estiverem atentos à máquina, né? A máquina que a gente está tratando aqui, que no caso é a mente. No geral, o que acontece? Vamos falar do ponto de vista mental comportamental, que é o nosso foco aqui hoje. O que acontece para gerar uma mudança, geralmente vem de um gatilho externo, de algo que acontece fora, na realidade, e que faz com que a gente tenha que mudar o comportamento, certo? Então, por exemplo, a gente está vendo isso agora. Temos que entrar em quarentena. É que as pessoas falam muito, né? Principalmente no Brasil, fala muito de transformação digital, de não sei o que e tal, de tecnologia, só que não adota. Na hora, precisa investir para adotar, porque lá na frente vai usar, não. Tá todo mundo... E tudo bem, porque também, de novo, é outra estratégia mental. Puta, a gente se lascou muito, é muita crise, a gente tem que, vamos se resguardar para não, né, para não ter problema. Então, você tem um monte de rotina rodando na mente ali, e que impede, né, a tecnologia de rolar. Então, tem muita empresa que deveria ter feito a transformação digital antes, já está preparada para home office, e não estava. Eu mesmo, fazendo meia-culpa aqui, quando eu estava na minha empresa de tecnologia em 2015, eu já tinha um projeto de home office grande, mas as pessoas tinham uma resistência gigante. Era imensa a resistência. Agora, o que acontece? Você é obrigado, né? Então, as empresas que tinham acesso à tecnologia começaram a implementar e fazer funcionar. E aí as pessoas começaram a descobrir, nossa, é possível, porque não tinha outra alternativa. Então, eles criaram uma nova rotina mental. Então, dá para fazer mudança? Dá. Aí tem duas formas. Você é vítima dela, como a gente está acontecendo agora. Ou seja, não estou preparado, agora tem que sair correndo e ver o que vai acontecer. 2, não quero ser mais vítima da mudança. O que eu faço? Bom, aí você tem um caminho que é o seguinte. Primeiro é entender que muita coisa você vai ter que largar, né? Então, aprender a largar um monte de conceito, um monte de coisa que você acha que é real, que é assim que funciona. Funcionou até hoje, e é assim que eu vou fazer. E essas outras coisas que a gente diz para nós mesmos, né? E, aliás, aqui vai um parênteses, uma pequena dica para todo mundo. Tudo aquilo que você diz para você é uma das formas que a gente programa a nossa mente. Então, toda vez que eu vou fazer um negócio, não, nossa, é muito difícil, eu tenho que fazer tal coisa, vem aquele peso, vem a ideia de peso, né? Essas palavras que você faz, essa linguagem que você usa, programa a sua mente. Então você já vai entrar com a química do corpo preparada para um negócio pesado que vai ser difícil e ruim. Para você não ser vítima da mudança, então o que você tem que fazer? Primeiro um processo pessoal. Não tem essa coisa de deixar para o outro. Essa coisa de falar assim, a culpa é do outro, né? A empresa tem que ver, é o diretor, é o presidente, é o fulano, não. O primeiro caminho é nosso. Ou seja, eu tenho que realmente fazer um processo de autoconhecimento, interiorização, e isso passa por treinar a mente e entender como ela funciona. Não tem outro caminho, esse é o primeiro. Segunda coisa é começar a olhar para frente, aprender a olhar para o futuro. A gente sempre olha para o futuro com aquela ideia de querer adivinhar os eventos que vão acontecer. Olha, eu estava certo, aconteceu tal coisa, não, vai ser isso, vai ser aquilo. Ou uma visão de especialista. E especialista em setor hoje, por exemplo, a gente viu muito isso lá no Singularity, no Vale do Silício, todos eles erram. Não adianta achar que a gente controla, porque a gente não controla. E ninguém prevê. Por isso que eu falei lá no vídeo que eu mandei pra turma, fazer assim, pós-pandemia, novo normal. Gente, pelo amor de Deus, são termos até que não dá pra gente usar, porque ninguém sabe quando vai acabar a pandemia,
tiver alguém que fala que sabe, é mentira porque a pessoa está chutando. Segunda coisa, novo normal, é a pessoa querendo criar aquele que a gente está falando, um novo padrão de comportamento. Só que a coisa está mudando tanto e tão rápido que você não sabe o que vai acontecer, que você falar em novo normal, é um novo normal por dia. Enfim, aí, falando da mudança interna, olhar para fora. Como é que a gente olha para fora? Principalmente em empresa, tá? Existe essa dinâmica que eu falei do foresight, é uma ciência. E você tem formas, você na verdade treina a sua mente a olhar para o futuro de uma maneira que você vai criar cenários. Você tem tendência, claro, legal. Você tem o que a gente chama de sinal fraco, começar a olhar na realidade o que está acontecendo em pequeno, coisas até comportamentais que você experimenta na tua vida, ou notícia de alguma coisa lá fora, longe, não, coisas fora do mainstream, que você começa a olhar para a realidade e fazer associação dessas ideias. E isso, o nosso cérebro, ele é muito bom. Imagina, o cérebro ele não é bom para processar informação lógica, por exemplo, fazer conta, essas coisas mais complexas. Você treina, mas ele é muito bom para criar associação. Então, se você tem informações diferentes do mundo, da realidade, você sabe olhar para isso, você começa a criar hipóteses e possibilidades de futuro em que você se prepara, pode se preparar para elas. Não quer dizer que elas vão acontecer ou não acontecer, ou está certo ou errado, mas simplesmente você está, a partir do presente, olhando para o futuro e conseguindo se planejar e se preparar para essas coisas que podem acontecer. Então, a pessoa que faz isso, ela tem realmente mais capacidade de se adaptar à mudança, de lidar melhor com a situação. Então, essas duas coisas eu acho que é importante. Ótimo. Mudança. Nossa, você falou a palavra mudança. É preciso mudar. Nós precisamos mudar, as empresas precisam mudar. Mas, meu amigo, me ajuda. Como que a gente muda? É tão difícil mudar, principalmente para algumas pessoas que ainda tem um mindset muito fixo, né? Nossa, meu pai começou a empresa e fazia assim, dava certo. Jogo que tá ganhando não se mexe. Você já falou aqui que tem duas maneiras da gente aprender. O João até colocou aqui, foi o João? Não, foi o Peroni. Ou seja, ou vai pelo amor ou pela dor. Eu falo muito isso aqui também. Falo, gente, nós temos duas maneiras de aprender amor à dor. Vamos aprender pelo amor. Agora, realmente, se você não faz no amor, você faz na dor. É claro que existem diversas outras coisas que a gente também acaba vacilando e aprendendo na dor, né? Mas eu acho que a gente tem que diminuir isso, né? Tem que aprender mais pelo amor. E como mudar? Como mudar? Ótimo. Então vamos lá, vou dar uma dica prática aqui, que é o que a gente veio falar, né? Mudança. Mudança, palavra gorda que a gente fala, né? Tem muito significado, tem muita coisa lá envolvida na palavra, e eu vou dar algumas coisinhas aqui. Primeira delas é que, aquilo que eu falei, a gente tende a usar uma estratégia de sempre ir atrás daquilo que nos é familiar, porque lá atrás, milhares de anos atrás, isso nos salvou. Se eu encontrasse um outro ser humano de uma outra tribo ou grupo, isso aquilo era perigo, eu podia morrer. Então, era mais fácil eu me manter no mesmo grupo, comer as mesmas coisas que eu sabia que dava certo e não me arriscar. Então, o nosso cérebro foi moldado ao longo de milhares de anos para trabalhar dessa forma. Só que hoje, esta estratégia não funciona mais. Não é bom para a gente essa estratégia mais. Então, a primeira coisa de entender é saber que isso existe e saber que isso não funciona. Ótimo. Como é que eu faço para começar a mudar esse tipo de estratégia? Então, do lado pessoal, porque começa sempre o building block ali, né, que a gente chama, né, vamos dizer assim, o bloco principal das empresas são pessoas. Não vai dizer que é a máquina, a mesa, não, é gente. Então, se é formado por 1.000 pessoas, 2 pessoas ou 100.000 pessoas, é gente. Então, a transformação ela vai começar a partir das pessoas. O que você que está me vendo aqui pode fazer? Então, a primeira coisa é entender que o cérebro, como eu disse, é uma máquina de fazer associação e criar padrão. Se você só fica olhando para as mesmas notícias, fala com as mesmas pessoas, vê os mesmos sites, você não vai ter ideia nova, você não vai conseguir mudar. Por quê? Porque o teu cérebro está sendo alimentado com informações e com experiências da realidade que são sempre iguais. Aí o que você pode fazer? Isso eu tenho alguns professores que fazem isso, eu faço isso bastante, que é, eu preciso fazer algum conteúdo, alguma coisa de trabalho, eu preciso olhar para algum tema que já me é conhecido, o que eu faço? Eu pego uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Então eu vou ler um material, sei lá, sobre pintura, ou eu vou fazer alguma coisa que é totalmente contrária àquilo. Se é uma coisa, se eu estou tendo que estudar alguma coisa racional, se é uma pesquisa neurocientífica que eu tenho que estudar uma equação integral, eu já tive que fazer isso, é chato.
uma equação integral da variação da amígdala esquerda e direita ali. Enfim, você tem que fazer uma coisa lógica. Então, ao invés de eu ficar só focado nisso, eu vou fazer alguma coisa mais artística, sei lá, alguma coisa que vá despertar a minha criatividade, que seja manual, etc. O que faz isso? Isso faz com que o teu cérebro comece a se alimentar de informações diferentes e ele vai começar a fazer esse cruzamento, né, desses caminhos neurais, dessas ideias. Ele faz muito bem. E aí você começa a ter ideias novas, você começa a ter novas inspirações. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que esse é o mais importante, é a base da coisa toda desse processo, que você não consegue perceber absolutamente nenhuma ideia nova, nada da realidade, não consegue fazer nada, nem mudança, nada do gênero, se você não treinar a sua atenção. Como é que é treinar a atenção? Para que serve? Bom, a ciência já descobriu que existem algumas áreas do cérebro que estão associadas à nossa atenção. E quando a gente não está com atenção, ou seja, está pulando de um estímulo para o outro, ou está divagando, a gente não consegue, né, ter ideias novas e não consegue fazer nada que esteja relacionado à mudança, porque a nossa parte consciente está desligada ali, ou está pouco utilizada. E a atenção caiu muito dos últimos 20 anos por conta do excesso de estímulo da tecnologia. A nossa atenção hoje, o espaço dela é menor do que de um peixe de aquário, está em acho que menos de 9 segundos. Então a gente precisa treinar a atenção, porque ao treinar esse músculo que está flácido, a gente treina a nossa capacidade de percepção. E quando a gente tem ideias, né, essa coisa de ter ideias novas e perceber coisas novas da realidade, isso só acontece se você tem a atenção bem treinada. É por isso que muita gente, quando está no banho, tem ideias. Caramba, às vezes do nada, às vezes você vai dormir, não tem nada a ver mais com o assunto, você lembra da solução do problema que você passou horas pensando e não conseguiu. Claro. Então, que é isso? Porque quando você não está preocupada, ou seja, não está na tua memória de trabalho, não está na tua consciência aquele problema, não quer dizer que o teu cérebro não está processando ele, porque ele processa no subconsciente. Então, a divagação, até que eu falei, ela pode ser ruim se você fica muito, mas no geral, se você sabe usar o processo de divagação, ele é bom, porque ele começa a concatenar ideias, a sua visão de mundo e traz, e faz isso, né? Às vezes traz ideias novas. Só que se você usa muito, como a gente tende a atrair mais por informação negativa, de novo, por uma questão de sobrevivência, ele tende a começar a criar problemas e a ver coisas mais negativas do que são. Então aí ele turva a sua realidade e cria um filtro que não precisa. Então a gente tem que entender como o cérebro funciona, usar ele ao nosso favor, e aí, como eu falei, né, fazer coisas diferentes. Então viajar para um lugar diferente, falar com gente diferente que tem pensamento contrário às vezes, ou pensamento diferente, né? Não olhar as coisas como uma moeda de duas faces, né? Ou tipo um diamante, tem várias faces e você vai olhar por vários ângulos. Fazer coisas às vezes artísticas, às vezes mais racionais, conseguir mudar, e principalmente treinar a atenção, porque é a base de você ter criatividade, é a base de você conseguir se adaptar à mudança, é a base de você ter empatia para o design thinking, para a inovação, é extremamente importante. E é a base para uma série de outras coisas, aí, inclusive para a felicidade, porque toda vez que a gente fica muito tempo divagando, ou seja, não prestando atenção naquilo que a gente está fazendo agora, por mais chato que seja, a gente tende a ser infeliz. Pesquisa também já mostrou isso, né? Uma pesquisa de um cara chamado Matthew Killingsworth, que já mostrou isso claramente. Então, o caminho é esse. Joia! E como que a gente treina essa atenção? Boa! Tem várias formas. Como é que a gente faz isso? Bom, a ciência vem pesquisando isso ao longo dos últimos 20 anos, principalmente, por conta daquela maravilha, daquela máquina de ressonância magnética que consegue mostrar como é que o que está acontecendo no cérebro no momento que uma determinada atividade está sendo performada pela pessoa que está sendo observada ali, né? Antigamente não dava para fazer isso. O que se comprovou? Que existem alguns treinos mentais que, de fato, fazem com que algumas áreas do cérebro fiquem mais ativas. E áreas do cérebro que estão ligadas ao pensamento consciente, ao raciocínio lógico, à regulação emocional, que é tão importante hoje em dia, né? E para fazer isso, né, as atividades que você usa para poder treinar essas áreas são aquelas atividades, muitas vezes, na maioria delas, relacionadas ao mindfulness, ou atenção plena, que é um tipo de treino mental que foi trazido aí por alguns cientistas, principalmente no fim da década de 70, quando começou a ser pesquisado, ainda sem tanta força, né? Foi mais no começo dos anos 2000 que isso ganhou força, e que esses cientistas tiraram esses treinos
de tradições antigas, principalmente o budismo e tantas outras, né? Que é a tal da meditação que as pessoas falam. E essa meditação, na verdade, existe há mais de 3.500 anos, tá? Antes do budismo, na verdade. É que naquela época, você não tinha ciência. Então a linguagem para se comunicar com as pessoas era uma linguagem mais, vamos dizer assim, religiosa, e mesmo assim muito diferente daquilo que a gente entende por religião aqui no Ocidente. Aí o que esses cientistas fizeram? Pegaram essas várias práticas aí, começaram a criar protocolos, né, que eles fazem, criam protocolos inclusive para resolver alguns problemas de estresse, ansiedade, depressão e afins. Aplicaram o método científico e viram que aquilo funcionava. E desde então, isso ganhou muito o mainstream aí, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Ocidente, na Europa também. E está chegando bastante aqui no Brasil, a gente usa muito. Eu faço isso há 18 anos, né? E dou aula há 10, né? Era meu lado B, hoje também faz parte do meu lado A. Então a gente treina a pessoa a ter atenção através das práticas de mindfulness e atenção plena. Eu acho que você já entrou aí, talvez, um mito relacionado ao assunto, porque eu acabo observando muita gente associando a meditação a uma prática religiosa, e não tem nada a ver, certo? Existem práticas religiosas, e tudo bem, faz parte de uma linguagem que se usa para que as pessoas, né, se motivem a fazer determinada coisa. Mas o mindfulness, a atenção plena, não tem o cunho religioso. Foi tirado todo o peso religioso dela para poder fazer com que a gente pudesse se engajar nelas e utilizar aquilo que é de bom que elas têm, sem que tivesse qualquer relação com religião. Inclusive até para algumas pessoas que são mais fervorosas, né, tem uma religião, tradição, qualquer que seja, a própria prática ajuda muito na espiritualidade e nas práticas religiosas para quem quer usar isso para esse fim. Legal. Mas me surgiu aqui um outro mito, Charles. Às vezes acontece, sei lá, eu estou conversando com alguém e aí eu sinto que sei lá, aquele diretor, aquele CEO que está estressado, cansado, e você sente assim o estresse no ar e de repente eu me arrisco a falar, bom, você já experimentou, né? Eu também sou super ansiosa, nervosa, estressada, mas o que costuma me ajudar é praticar o mindfulness ou uma meditação, enfim. E a pessoa me olha, não é o meu caso, né? Eu não preciso disso, né? Eu sou um CEO, eu não preciso desse tipo de coisa. Você me ajuda com isso? É natural que, assim, ultimamente, no nosso público, a gente vai muito em empresa, né? Eu dou bastante treinamento, inclusive, para alta liderança. Já aconteceu de várias vezes, né? Você está num treinamento, às vezes o grupo de C-level da empresa está falando a respeito disso, inclusive de liderança consciente, né? Como é que você treina a mente através do mindfulness para melhorar seus aspectos de liderança. E num desses treinamentos, tava, né, falando e o CFO da empresa, assim, ele olhava pro relógio o tempo inteiro. Assim. Aí eu falei, tá tudo bem e tal, né? Não vou citar nomes aqui. Ele falou, não, mas qual que é? Vamos chegar logo ao ponto. Qual que é o ponto disso aqui? Por que a gente tá aqui? Eu falei, não, claro, eu te explico, é fácil. Aí eu parei assim, alguns segundos, né? Não deu nem um minuto, 48 segundos. Aí eu falei assim pra ele, e aí, como é que você se sentiu? Eu falei, desconfortável, né, tem coisa pra fazer, etc. Eu falei, então, esse é o problema. Com 48 segundos de espaço psicológico, você entra em pânico. E é essa mente que você leva pra tomar decisão. Como é que você faz? Aí o cara desmontou, daí conseguiu me ouvir. Mas enfim, é normal que nesse caminho as mulheres elas têm muito mais interesse nessas coisas que os homens. Primeiro por conta de um estereótipo que foi criado do professor de meditação, que parece um professor de yoga, que é o que a gente chama de abraça-árvore. Nada contra, eu tenho os meus, eu gosto muito, abraço a árvore também de vez em quando, mas é outra linguagem, outra dinâmica. Por isso que eu falo, não dá para você misturar alhos com bugalhos. Não vai me convidar para dar aula numa escola de yoga. Eu posso dar aula em escola budista, porque eu já dei, e eu fui professor de filosofia budista, mas assim, na aula de escola de yoga que não vai adiantar. Agora, me leva para falar empresa. Por quê? Porque é o meu ambiente. Então você cola, eu vou usar a mesma linguagem das pessoas, eu vou falar, tem meta, tem o estresse, numa reunião, como é que você pode usar isso? E não é assim, vamos todo mundo parar agora, ficar fazendo uma meditação guiada para daí entrar na reunião. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Como é que a gente treina essa mente
através, inclusive, observando a nossa própria realidade e usando essa realidade para nos acordar. E daí, como é que a gente se mostra no trabalho? Porque, no fundo, o bottom line é como é que uma mente mais desperta, mais consciente, ela se comporta no trabalho. E a partir desse momento que você vê a transformação e a mudança de verdade. Porque é a pessoa tendo empatia de fato, é a pessoa tendo presença aí, prestando atenção, é a pessoa podendo usar o poder da vulnerabilidade, que muita gente fala, não sabe o que é, acha que é uma coisa, né, hippie, mas não, existem formas de você fazer isso. Como é que você se engaja com o cliente de uma forma mais real, mais direta? Como é que você cria conexão com as outras pessoas? É tudo isso que a gente vai desenvolver por meio dessa prática, que é a base da coisa. Depois você ensina habilidade, mas você tem que ter isso aqui. Então é a maneira com que a gente fala. Então a gente vem desmistificando, aos poucos isso vai acontecer, né? É normal. Ai, que bom, que legal. Porque é isso, né? Sem presença, e eu sou exemplo, assim, super prático disso, eu sou super agitada, mas sem presença, a gente não tem escutativa, sem escutativa você não entende o problema. Como que você vai resolver algo que você não tá entendendo, porque você não está focado, não está presente, enfim. Mas vamos lá, temos algumas perguntas. Como o mindset pode contribuir para auxiliar no processo de segurança psicológica de uma equipe? Então, na verdade, o mindset como mentalidade, né? O que acontece, Raquel, num grupo, né, as emoções elas passam muito fácil. A gente sabe que emoção é uma coisa que a gente não aprendeu a lidar na escola quando era criança, a gente simplesmente foi focado na nossa inteligência lógico-matemática e esqueceu das outras, esqueceu de ter que lidar com as emoções, que é um negócio muito importante que a gente tem, que é uma mensagem do nosso cérebro não consciente que se manifesta através do nosso corpo. E ela passa, tá? Porque a gente tem uma estrutura chamada neurônio espelho, que embora não tenha sido descoberta, mas a habilidade sim, então a gente consegue, às vezes, sentir o que o outro sente e isso permeia o grupo. Aí o que acontece? Segurança psicológica. Para você passar segurança psicológica para um time, muitas vezes tem que vir do líder. Por quê? Porque a pessoa de mais alto status ou de emoção mais exacerbada é a que vai conseguir passar melhor essa emoção. Então, um líder que quer gerar uma sensação de mais tranquilidade e segurança, ele, claro, tem que ter um discurso congruente, mas ele tem que sentir isso antes. Então, eu sei que parece uma coisa meio maluca, mas, na verdade, você tem que sentir. Você sente segura como líder e para chegar e falar para as pessoas e passar essa segurança? Então, você tem que ter um trabalho interno de entender essa emoção que você está sentindo, conseguir transformar ela, gerar essa química interna de você se sentir segura, ótimo, legal, e aí você vai conversar com o time. Nessa hora você consegue passar a segurança psicológica, então parte dessa pergunta sua é a respeito disso. A segunda é que realmente você conseguir trazer segurança psicológica ou saúde mental para as pessoas é muito importante hoje em dia e você não consegue fazer isso usando pílulas mágicas ou mesmo, né, fazendo coisinhas do Google. Vamos botar comida, vamos fazer essas coisas, porque isso tudo é fora, é paliativo. O que você tem que fazer é entender, de fato, a motivação das pessoas ali, conseguir ter uma conversa real com as pessoas, até em processo de empatia, perceber o que elas estão sentindo e, através de uma liderança, geralmente na empresa, conseguir transmitir essa segurança, conseguir responder tudo aquilo que as pessoas têm que estão em dúvida ou não está claro. Por isso que fala o processo de transparência, né? A transparência ela faz parte de uma estratégia mental. Se eu tenho uma estratégia mental de transparência, então eu vou fazer isso. Você tem que entender o que é esse processo, criar em você, né, ou nos líderes internos, essa estratégia, e aí passar para o time, e você consegue sim dar segurança psicológica para as pessoas, mesmo que a realidade fora possa transparecer outra coisa. Mas emocionalmente, se você fizer isso, já é um caminho para seguir aí. Outra pergunta aqui. Gostaria de saber do Perônio, gostaria de saber se o momento atual de confinamento forçado ajuda ou atrapalha nesse processo de mudança de mindset. Boa pergunta, Perônio. O que acontece quando a gente está em confinamento? A gente tem um tal do estresse do isolamento, porque nós somos animais sociais, a gente precisa do convívio com as outras pessoas e muitas vezes a falta de convívio faz mal para a gente, mentalmente e às vezes saúde física também. Então, o que acontece? Com certeza, essa situação atípica faz com que a gente tenha que mudar. Então, a gente vai começar a criar novas estratégias. Quando a gente não consegue criar novas estratégias de saúde, muitas vezes a gente começa a ter doença e começa a entrar nesse estresse de isolamento que é muito ruim para a gente.
Então a gente tem que saber como lidar com isso. Ele pode atrapalhar se você entrar no processo de doença, né, de não conseguir lidar com isso, e ajuda se você criar novas estratégias mentais para lidar com isso. Pessoal que está perguntando, muito obrigada. A gente já volta aí para as perguntas de vocês. Deixa eu fazer uma outra perguntinha aqui. Gente, qual que é a melhor maneira da gente se preparar para o futuro, né? Nós, pessoas e empresas. Porque as empresas, na verdade, é reflexo das pessoas, né? Tem várias formas da gente fazer isso. Assim, de novo, eu sempre falo que é muito importante a gente entrar num processo de autoconhecimento e não é coisa assim, de novo, abraçar a árvore, vou vestir de hippie, vou ficar fazendo coach. Não só isso, tá? Eu tive bons coaches, tá? Não gosto de falar mal da profissão, embora eu sei que tem muita gente aí que faz 3 dias de curso e já tá dando coach pra galera. Mas não é esse o caso. Acho que vale a pena um processo de autoconhecimento. Principalmente, o que eu digo é o treinamento da atenção dessa parte da mente, porque a mente é como um músculo mesmo. E tem um pesquisador, inclusive, que falou o seguinte, ele falou que, muito famoso, o Jon Kabat-Zinn, né, que é um dos principais pesquisadores do Mindfulness do mundo aí. Ele falou que a gente vai, no futuro próximo, e eu concordo com ele, vamos ter a necessidade do mesmo número de academias da mente do que tem para o corpo hoje em dia. Porque a gente trabalha o corpo e não trabalha a mente. Então a gente precisa começar a trabalhar a mente porque é o principal. Lembrando que, se a gente pensar no processo de resolução de problema, que a nossa mente é uma máquina de resolver problema, a gente vem resolvendo um monte de problema na sociedade. Então, na Revolução Industrial, a gente resolveu os problemas do corpo. Então, tudo que precisava de máquina, levantar mais peso, andar mais rápido, levantou o carro, uma série de coisas, a gente resolveu o problema do corpo. Depois a gente veio para a era do conhecimento, que a gente começou a resolver o problema da mente, ou seja, comunicação. Falo com gente no Canadá hoje, a gente tá falando aqui, fazendo uma live, né, com um monte de gente. Uhum. A gente resolve conta, tem um processador, aquela coisa toda. Então, tudo que a nossa mente, a parte cognitiva aqui fazia. Só que o que vai acontecer? Próxima onda e isso é sério, a gente vai perceber que o mundo que a gente criou, ele faz com que exista muita... a gente encubra a parte humana. Então, a tendência é que, a partir da tecnologia, essa coisa toda, essa volúpia de tecnológica, de avanço, etc., começa a dar uma amainada, sei lá, por conta de inteligência artificial e uma série de coisas, que a gente até começa a ficar obsoleto na hora de criar soluções para esse tipo de situação, a gente vai ter que vir para cá, né? Para a parte humana, para o coração mesmo. Falar assim, que mundo é esse que a gente criou e que nós não estamos olhando para o ser humano de fato, para a nossa sociedade e para o estado que o mundo está. Então é isso que essas são a grande tendência do futuro. Então quem quer se preparar mesmo, começa a entender de fato a máquina, isso aqui, e começar a fazer o caminho para cá, né? Falar como é que a gente pode criar uma sociedade melhor. E sim, a gente pode, porque não é mais confiar num fulano que vai ser o grande herói, que vai resolver o problema, porque isso já não dá mais. A gente está vendo crise de liderança no mundo inteiro hoje, terrível. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro é com a gente. E a gente tem que fazer esse caminho aqui. Que ótimo, que legal. Obrigada, Charles. Temos perguntas aqui. Oferecemos feedback como presente, pois o objetivo é melhorar. Porém, a pessoa recebe como uma crítica, nem sempre está treinada a receber como algo positivo, motivador. Como trabalhar isso a favor? Realmente o feedback é um negócio complicado, né, Charles? Você consegue dar algumas dicas para a gente? Não, a gente trabalha muito com isso, né? Tem vários processos em que a gente treina não só receber, não só dar feedback, mas pedir o feedback. Mas a grande questão é que, de novo, eu vou pegar lá pelo cerne, tá? Não pela técnica. Existem várias técnicas neurocientíficas, técnicas que até eu não gosto, sanduíche, né? Mas tem técnica que você usa para pegar pontos positivos da pessoa, reconhecer, começar a treinar ela, olhar ponto positivo e saber como dar um processo de melhoria e tudo mais. Passa por mindset de crescimento, mindset fixo, uma série de outras coisas aí. Mas eu vou dar uma coisa aqui, talvez inédita, e que eu recentemente, olhando um monte de pesquisa, fazendo relação entre as pesquisas científicas, comecei a ver uma validação de algo que eu já tinha percebido. Qual que é a grande questão do receber feedback? A pessoa, às vezes, que recebe mal, está muito num processo, às vezes, ou se é uma cultura interna da empresa, ou mesmo dela, às vezes ela está se sentindo ameaçada. E ela não se conhece de fato e também não tem uma característica, uma habilidade treinada que é de metacognição. O que é metacognição? É a capacidade que a gente tem de observar o nosso processo mental, de fora, né?
O que acontece com a pessoa que tem muita metacognição? É geralmente a pessoa que tem muita autoconfiança. Significa que ela precisa, ou ela se, vamos dizer assim, ela se dói menos com as observações externas, porque ela tem uma visão maior do processo mental que está rolando ali dentro. Então, ela consegue receber uma crítica, um feedback, de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque ela tem essa capacidade de se observar. E observar o que o outro está falando, inclusive até com um processo de empatia, entender de onde está vindo aquele comentário daquela outra pessoa. Que muitas vezes uma crítica dada dentro de um feedback tem a ver muito mais com a outra pessoa do que com a pessoa que realmente está recebendo. Para a gente fazer um treino legal, a pessoa ser uma boa pessoa de receber feedbacks e tal, e saber dar, ela tem que, de novo, passar pelo treino dessa atenção, continuar isso, e ter um treino muito legal para desenvolver essa habilidade de metacognição, e que vai realmente, é um tempo, né? É como se fosse uma arte marcial, vamos dizer assim. Se não é no primeiro dia que você sai já sabendo fazer tudo, mas isso ajuda a pessoa a se sentir mais autoconfiante. Quando ela é autoconfiante, ela está com essa capacidade elevada, ela recebe feedback. Ela dá feedback melhor, ela não está querendo denegrir o outro para poder subir, sabe? Porque esse é o ponto aqui. Ou mesmo não quer, sei lá, a pessoa que está recebendo não se sente inferiorizada porque fulano está falando alguma coisa que você não sabia ou achava que você era melhor, ela está botando você para baixo. E aí não entra no que a gente chama de triângulo do drama, que é outro ponto, né? Que daí você se vitimiza, a pessoa vira vilão, aí a outra, o que vai acontecer? Vai buscar um salvador, que vai o quê? Reforçar as posições. Aí nesse tipo de papel do mindset fixo, vamos dizer assim, ninguém faz nada, não sai daí, vive no medo, não tem inovação, não consegue se adaptar à mudança e você não usa a máquina direito, você só simplesmente vai usar para poder se defender, lutar ou correr e acabou a brincadeira aí. O medo nos domina muito. Você tem alguma dica para trabalhar essa questão do medo? O que acontece com o medo, né? Segundo, eu acho que eu vi isso na programação neurolinguística, que a gente vem com 2 medos de fábrica, né? É o medo de cair e o medo de barulho. Por isso que a criança, quando a mãe grita, chora, quando tá bem bebezinha. O resto dos medos, a gente aprende. E aí tem outra coisa também, regras da mente. A nossa imaginação, ela é muito mais poderosa que o conhecimento e que a lógica. Então, eu não acredito em você. Então, peraí, eu vou te mostrar, dar um exemplo. Tem gente que, por exemplo, que nem eu, não é que eu tenho medo de altura, mas eu tenho medo, às vezes eu me sinto desconfortável em um lugar muito alto. Eu tava em Dubai, aí tem aquele prédio gigante lá, você vai e você tem um chão de vidro, totalmente protegido, não tem problema nenhum. Só que acontece, você está no chão de vidro e você olha para baixo, você fica com medo. O que aconteceu? A sua imaginação, nossa, eu posso cair daqui, o que acontece, tão alto, etc. Ela é muito mais poderosa que a lógica, ela me gerou uma emoção que, embora se eu passasse o processo lógico, não tem por que eu sentir isso, porque estou protegido, entendeu? Então, são as coisas que a gente tem que entender. Você tem aqui um monte de processo e um monte de áreas aqui específicas para lidar com determinados estímulos. Então a gente tem até inclusive uma área do medo ali, tal da amígdala, que faz parte, né, do conjunto aí de áreas do cérebro que vão... Isso recente, de vez em quando elas são sequestradas, né? Sequestram as nossas amígdalas são sequestradas e a gente perde a razão. É mais ou menos por aí. E a amígdala sequestra o resto do cérebro. Então muitas vezes o que acontece é que, olha que interessante, a gente está no ambiente, basicamente, hoje em dia, vamos dizer assim, nas pessoas que estão vendo a gente aqui, não vou dizer todas as pessoas do Brasil, infelizmente, mas no geral, classe média alta, etc., o que está acontecendo? Você tem um teto, certo? Então, protegido, está bem alimentado, comida não vai faltar, e você faz parte de um grupo, tem uma família, tem um trabalho, tem grupos de ser humano. Ok, o que isso significa? Que todas as suas necessidades básicas que podiam levar você a entrar no modo de sobrevivência estão atendidas. Legal. Só que aí você está lá no trabalho e precisa entregar, sei lá, o advogado precisa entregar um processo no prazo, a gente tem que entregar lá a meta de não sei o que, eu tenho que fazer uma apresentação correndo para um cliente, etc. E aí você está atrasado. E fala, nossa, aí o que acontece? Imaginação. Daí a pessoa vai brigar comigo, né? Você começa a ter aquela troço todo. Aí eu vou perder o cliente, aí eu vou fazer tal coisa, vou ser demitido. O que acontece com essa imaginação, com essa cena que você cria, com tudo isso que você fala para você? Ele cria a mesma resposta de medo do que se você tivesse numa ameaça pesada com o tigre correndo atrás de você ali. E aí atualmente tá falando para você, eu vou morrer. Aí a amígdala liga, ela vai meio que dar desligada na parte que pensa do cérebro ali, vai jogar a química do medo, do estresse ali em você e ferrou.
Então, o que acontece? A gente tem que começar a entender esse processo e aprender a desmantelar, dissolver esse medo. Não só eu comigo mesmo, a gente fala, né, cada um consigo mesmo, entender quando engatilhou e saber, né, acalmar, mas também em grupos, e principalmente que a gente está lidando com cultura organizacional. Existem culturas do medo. E é interessante que uma das formas que o medo ele se espalha no ambiente organizacional é pelo silêncio. Em uma desses trabalhos que eu fiz, eu dei uma consultoria para um conselho de uma grande construtora, e não estavam nos andares do prédio lá, sei lá, 350 pessoas, um dos andares, né? Uma construtora bem grande. E aí eu peguei o conselheiro e falei, sai da sala um pouquinho, puxei assim, vem aqui. Falei, o que você tá vendo aqui? Aí ele olhou e falou, ah, tá todo mundo trabalhando, tá não sei o quê. Eu falei, não, tá todo mundo com medo. Não existe, as pessoas não estão se falando. Olha só, o fulano pode estar ali no Facebook, o outro tá fazendo outra coisa, quieto, entrou no modo processo padrão, estão com medo de ser mandado embora ou coisa do gênero, entendeu? De acontecer alguma coisa. Então ele não faz nada além daquilo que ele acha que tem que fazer simplesmente para manter o emprego e acabou. Ou seja, o que acontece com uma empresa dessa? Muito provavelmente afunda e de fato estava num processo que não estava legal, vamos dizer assim. Então, assim, temos que aprender a lidar com o medo pessoal, e isso parte, de novo, do autoconhecimento, uma série de coisas, entender quando a gente engatilha esse processo e como é que a gente muda essa imagem mental, então tem processo para fazer isso. E 2, em grupo, como é que eu passo a emoção correta para o grupo, como é que eu crio essa base para esse grupo não sentir medo ou ameaça, culpa ou vergonha, que faça com que ele possa trabalhar feliz, inovar, criar ideias, se adaptar à mudança, lidar com pressão, ser mais resiliente. E isso parte do processo de cultura organizacional que tem que ser olhado por alguém que entende disso. O que acontece? A pessoa precisa, quem está dando feedback, precisa passar segurança para a pessoa também, né? Eu lá no comecinho, quando eu me tornei líder, eu aprendi algo que faz toda a diferença para mim até hoje. A cobrança, ela tem que estar associada ao nível de acompanhamento que você tem. Às vezes acontece de falar assim, caramba, você deu esse feedback, a pessoa saiu rindo. Você falou isso mesmo. Porque, poxa, tem uma construção para chegar naquele nível. Para dar feedback, ele tem que ser sincero, ele tem que vir do coração, né? O interesse na outra pessoa tem que ser genuíno, porque tem que ser um interesse de fato de querer acrescentar, e a pessoa precisa sentir isso. Então, eu acho que empatia faz muita diferença também, né, Charles? Sem dúvida alguma. Eu acho que é o que você está falando. Então, o processo de feedback é bem isso. Se você, geralmente fala para dar na hora, é um processo de feedback constante, sem ter aquele momento do feedback, porque isso gera, de novo, você está gerando ansiedade, medo, a pessoa já vai entrar na defensiva, uma série de coisas. Então, se você cria um processo interno de que é normal você pedir e dar feedback, aquilo é mais fácil. Então, eu acho que o que você falou faz sentido. Realmente, acompanhar o tanto de crítica, não crítica, mas crítica construtiva, vamos dizer assim, que você está fazendo junto com a cobrança. E isso faz parte de um processo de, inclusive, conseguir usar o estresse a favor das pessoas. Porque o estresse, muita gente acha que é muito ruim, e ele pode ser realmente ruim, principalmente quando for crônico, ou essas outras coisas que geram o estresse que a gente está falando aí, mas existe um lado bom do estresse, que é quando você tem um nível de recurso pessoal e desafio congruentes, eles estão alinhados. Então você não vai dar nenhum desafio porcaria mequetrefe que a pessoa faz rápido para ela não estar se sentindo desafiada e beleza, que o nível de recurso dela é muito maior do que o desafio, e nem vai dar um desafio absurdo, cobrar ela um negócio que ela não consegue fazer, que ela fala, não vou fazer, e fica puta e beleza, entra de novo naquele modo ruim, né? Então se você consegue organizar numa empresa as metas e os desafios que sejam aí meio que em congruência com os recursos que a pessoa tem, que é o que você bem falou, você sim cria um estado interno de, putz, legal, sabe? É como se fosse um time de futebol, de esporte, que precisa daquela energia acordada, né? De, foco, preciso fazer, vamos atrás do objetivo, só que ela tem recurso para cumprir e você vai ajudando ela a cumprir. Então a crítica ajuda ela a cumprir aquele objetivo e não de, como acontece em muito lugar, de querer botar a pessoa para baixo e etc, que aí não funciona. E outra, pessoal, se a pessoa não está se sentindo segura, ela não vai nem ouvir. Ela está totalmente na defensiva, ela não vai ouvir. Gente, a gente tá caminhando para o final, mas o papo tá tão bom que eu tô com dó de terminar, então eu vou fazer mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui do Perônio, que eu achei
Interessante, vamos lá. Charles, ele pergunta, né, nas suas andanças pelo mundo, você diria que o brasileiro recebe bem esses processos em relação aos amigos estrangeiros? Então, isso depende muito do tipo de povo, né? Então, você tem gente que, em alguns casos, por exemplo, pega os Estados Unidos, vai para um lugar que tenha muita neve. Enfim, eu tive muito tempo com o pessoal no Canadá, Estados Unidos, etc. Quando você tem algumas adversidades, existe já um processo de software mental aqui que é diferente do nosso. Então, as pessoas tendem muitas vezes a se ajudar. No próprio Canadá, as próprias regras sociais locais, elas tendem a levar para esse lado. Então, você tem uma casa lá em alguma cidade no Canadá, no período de neve, você é obrigado a tirar a neve da calçada porque as crianças vão a pé para a escola. Se você não fizer isso, não vai. Daí você pode ser multado. Então você tem já é diferente. Então, algumas sociedades, sim, elas têm uma preocupação diferente do que tem o brasileiro, né? Por conta de cultura, né, social, por conta de religião, por conta de educação, por conta de família. A nossa mente ela é condicionada por todos esses fatores, mais a nossa experiência pessoal. Então, sim, é diferente. O Brasil não tem a característica de olhar para isso agora, está precisando olhar porque os níveis de estresse das empresas estão muito altos, o nível de estresse do país é muito alto, a nível de polarização das pessoas de ideias também, né? Isso é uma forma uma forma mental complexa, até eu que estudo bastante hipnose, PNL, essas outras coisas, você vê claramente que político, vamos falar de política ou coisa assim, eles querem mesmo dividir as pessoas porque assim eles conseguem dominar a mente delas e fazer com que elas apoiem ou não determinadas causas ou coisa ali. E controlam a população assim. À medida que a gente vai acordando, tá entendendo esse troço? Você não entra mais nesse jogo e você começa a ser balizado pelos seus valores e pelo aquilo que você acredita e consegue transformar sociedades, sem dúvida. Pessoal, muito obrigada para todos que nos acompanharam. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais da Persson, entra lá, tem um link na descrição do vídeo. Tem mais informações a nosso respeito. Vai ser um prazer enorme acompanhá-lo na sua jornada, né, empreendedora. Acompanhe as mídias do Charles, são maravilhosas, sempre excelentes dicas. Gente, obrigada, super estourei o tempo. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau.